Fala fiel, fala nação corintiana, sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo aqui do canal Fala Fiel. Se inscreva aí no canal, fiel, nos ajude a alcançar os primeiros 1000 inscritos, deixa o seu like. O Timão joga amanhã, eita, você que também estava ansioso aí para jogo do Timão, faz tempo que a gente não tem, né, umas 2 semanas já que o Corinthians não entra em campo, e depois desse jogo contra o Londrina, só no dia 2 na Sul-Americana. Amanhã tem que massacrar, tem que ir para cima, mostrar o trabalho que está sendo feito, com todo respeito ao Londrina, mas é um time de Série C e o Corinthians tem que mostrar para o que veio. Se quiser título esse ano, tem que jogar bem amanhã e, desculpa, mas atropelar o time do Londrina para chegar bem também no dia 2 contra o Racing na estreia da Sul-Americana, que é um título que eu acredito muito. A gente tem aí algumas dúvidas, Romero e Félix Torres estavam com as seleções. Como que vai ser? Será que eles vão estar amanhã? A gente vai trazer algumas informações aqui para vocês. E também o caso, o Igor Coronado vai ser titular. Tem o Palácios aí também que tá nessa transição aí. Será que ele joga? Fausto Vera aí totalmente recuperado também. Paulinho, será que ele vai reestrear amanhã com a camisa do Coringão? A gente vai trazer todas essas informações aqui para vocês. E o caso do Maicon também. E o caso do Gabigol, suspensão de 2 anos, hein, fiel? Pesado, o Corinthians tá e não tava, a gente não sabe, querendo trazer o Gabigol. Agora com essa realidade aí, eles vão tentar correr atrás para tentar absolvê-lo. Eu acho que foi muito injusto aí, 2 anos, ele errou ali nas atitudes dele, mas 2 anos de punição é muita coisa. E a gente vai trazer mais alguns detalhes no vídeo de hoje. Tem outros vídeos aqui que a gente fez no canal também, assiste lá depois sobre esse caso do Gabigol. Se inscreva no canal, deixe seu like, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, que vai ter sorteio de camisas aqui no canal. Vamos pro vídeo. Começando pelo Corinthians, nessa quarta-feira aqui, hein, na ESPN, tem um amistoso contra o Londrina e a gente vai poder acompanhar então a equipe de Antônio Oliveira, hoje acompanhada pelo Vladimir Bianchini, que traz as informações do Corinthians pra gente. Que horas é o jogo amanhã, Vlad? É isso, Bruno. Bom dia para você, um grande abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O jogo é amanhã, 8 horas da noite, com transmissão dos canais ESPN, também do Star Plus. Teremos a estreia de um novo comentarista aqui nos canais ESPN, o ex-lateral Fábio Santos, ídolo do Timão, vai comentar essa partida. Para esse duelo, o técnico Antônio Oliveira poderá ter 2 voltas, né? De 2 jogadores importantes aí para o elenco, o Fausto Vera e também do Igor Coronado. Ambos estavam lesionados. Igor Coronado, que fez apenas 22 minutos desde que foi contratado pelo Corinthians. O último jogo dele foi contra o Santo André, então vive essa expectativa do retorno. Também os jogadores Romero, né, o atacante que estava servindo a seleção paraguaia, chegou ontem aqui ao Brasil, e hoje o Félix Torres desembarca da seleção equatoriana. Lembrando que o Corinthians não divulga os relacionados para o jogo. O Corinthians, que teria um amistoso na sexta-feira contra o Santos, acabou cancelado por problemas na estrada. A delegação não conseguiu descer para Santos e aí acabou tendo esse problema aí. Agora vai jogar contra o Londrina, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na semana que vem o Timão estreia pela fase de grupos da Sul-Americana, fora de casa, contra o Racing do Uruguai, tá certo, Bruno? Nossa, certíssimo. Então o Corinthians pode não divulgar os relacionados, mas o Vlad já divulgou os nossos relacionados e o novo reforço da ESPN, o Fábio Santos, então, nosso novo comentarista, estreando nessa partida, então, amistosa do Corinthians contra o Londrina, amanhã, às 8 da noite. Obrigado, viu, Vlad? E com um reforço, hein? Não no Corinthians, mas aqui na ESPN, o Vladimir Bianchini vai contar pra gente, então, qual é o novo reforço da nossa já fortíssima equipe, mas um novo comentarista craque aqui conosco, hein, Vlad? É isso, Bruno. Nosso novo comentarista é o ex-lateral esquerdo, Fábio Santos, campeão da Libertadores, do Mundial Brasileiro pelo Corinthians, um dos grandes ídolos, antigo capitão do Timão. Ele vai comentar esse jogo que será realizado em Cascavel entre o Corinthians e o Londrina, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Antônio Oliveira poderá ter 2 retornos, né, de 2 jogadores importantes que estavam fora por causa de lesão. Tanto o Igor Coronado, que jogou apenas 22 minutos desde que chegou ao Corinthians, ele não atua desde a partida contra o Santo André, e também o volante Fausto Vera, que também não estava jogando. Além desses 2 jogadores, outra dupla poderá estar aí na partida. A gente vai descobrir amanhã, né, no caso, porque o Corinthians não revela os jogadores relacionados, que é o caso do zagueiro Félix Torres, que estava com a seleção equatoriana, chega hoje ao Brasil, e também do atacante Romero, que estava com a seleção paraguaia
e voltou ontem aqui para o nosso país. Lembrando que o Maicon realmente está lesionado, não joga essa partida, provavelmente também é desfalque contra o Racing do Uruguai, que é o jogo, né, que será o próximo jogo oficial do Corinthians no dia 2 de abril, pela estreia fora de casa na Conmebol Sul-Americana. Corinthians que não joga desde o dia 14 de março, quando foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, tá certo, Bruno? Certo, então amanhã às 8 da noite, o jogo entre Londrina e Corinthians, partida amistosa com a estreia do Fábio Santos, nosso novo comentarista aqui na ESPN e também no Star. Mesmo com algumas incertezas, o torcedor corintiano pode, depois de muito tempo, conseguir imaginar como chega a esse Corinthians. É que o técnico Antônio Oliveira vem dando uma cara para o time e alguns setores estão praticamente definidos. Na defesa, por exemplo, Gustavo Henrique ao lado do Félix Torres. No meio de campo, se for confirmado o desfalque aí do Maicon, o jovem Breno Bidon deve ganhar chances, principalmente depois da partida que fez contra o São Bernardo. Sem falar no trio de ataque, Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Henrique tem chamado a atenção de Antônio Oliveira nos treinamentos e pode ganhar chances. Por isso, o amistoso deve servir também para o treinador português fazer alguns testes, já que o calendário daqui para frente será apertado. Ele vai precisar de opções nas disputas dos 3 campeonatos que o Alvinegro tem pela frente. Mas para saber como o professor vem preparando a equipe, só tem um jeito. Acompanhando o amistoso desta quarta-feira, às 8 da noite, contra o Londrina, nos canais ESPN e Star Plus. A gente vai voltar a conversar com o André Linares, porque o André Linares lá na Espanha, a gente conversava antes, não é, Linares, sobre todos os casos, sobre como também a Espanha tem uma cultura poliesportiva e por isso esses temas são discutidos com mais frequência por aí, e também como o CAS deve receber esse caso, tratar e julgar. Não vai ser fácil defender o Gabigol diante desse resultado inicial aqui, hein, Linares? Bruno, a Corte Arbitral do Esporte está como a última instância, a máxima instância desportiva para esses temas, desde 84, né, quando o órgão foi criado, desde discussões relativas a contrato, por exemplo, de jogadores com clubes, como também situações como essa dessa punição por doping envolvendo o Gabigol. São mais de 300 especialistas, né, da área esportiva jurídica, e que vão ser definidos aí 3 juízes para estarem à frente disso. O Flamengo, como já disse, né, vai justamente apresentar esse recurso, pode tentar, claro, um efeito suspensivo para que o Gabriel Barbosa não tenha que cumprir essa punição até ser julgado o recurso, até porque vai um tempo nisso, são alguns meses até entre o Flamengo conseguir apresentar o recurso e principalmente ser definido esse momento de fato de um julgamento para saber qual que vai ser a situação, porque aí entram 3 momentos ou 3 situações em relação ao que vai definir o CAS, que pode ser, claro, absolver, entender que não tem sentido essa suspensão de 2 anos, manter o período, ou seja, até abril de 2025, ou até mesmo aumentar, né? Ele pegou um gancho de 2 anos, poderiam ser até 4, né? Partindo de abril do ano passado, quando foi definido. Para isso também o Tribunal de Justiça Desportiva de antidopagem também precisaria entrar com esse recurso, para aí no caso ainda ter, digamos, esse risco de que o Gabriel tivesse que cumprir uma suspensão ainda maior, mas são alguns meses até que possa ser julgado efetivamente esse recurso. Por isso, para o Flamengo também, sem dúvida nenhuma, para o Gabriel seria importante conseguir de alguma forma o efeito suspensivo até esse segundo julgamento, Bruno. Não vai ser simples, né? E a gente está com o Pedro Ivo Almeida aqui também para contar qual será a linha então de defesa do Flamengo. A gente tem o que o Linares e que o Pedro destacavam agora na tela, tá? Exatamente os motivos para essa punição. Foi o fato do Gabigol ter dificultado ou não ter cumprido todos os protocolos em um exame antidoping em abril do ano passado. Então ele atrasou o processo, ele desrespeitou a equipe, ele se irritou com a presença de um fiscal no momento ali da coleta e entregou o pote da urina aberto. E agora, como o Linares contava, ele vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Obrigado, viu, Linares? Pedro Ivo Almeida, vamos lá, hein? O Flamengo tem um problemão e tem aí uma grande questão para tentar resolver na Suíça. Qual vai ser o caminho, hein, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, boa tarde, Almarra, ao Dom, que é quem nos assiste aqui. É um problemaço, né? Um problemaço porque é uma punição que ela extrapola o tempo de contrato do Gabriel. O Gabriel tem contrato até final desse ano e a punição, neste momento, ela vai até abril do ano que vem. Então o Gabriel não atuaria mais pelo Flamengo, até para complementar, nesse quadro, o
O Flamengo entende que somente um efeito suspensivo agora poderia salvar esse contrato do Gabriel, porque não sendo aceito esse efeito suspensivo, as pessoas que trabalham na defesa, as pessoas que trabalham com recursos no CAS, elas nos recordam, conversando, que isso não é um julgamento de recurso que você pauta de um mês para outro. Não é que você entra com recurso semana que vem, em maio, em junho está pautado, é algo em torno de 7, 8 meses, já bateria ele fim da temporada, então ou o Flamengo consegue esse efeito suspensivo, a defesa do Gabriel consegue esse efeito suspensivo, então a gente pode estar vendo aí as últimas páginas dessa história, eu teria que renegociar, pensar um contrato. Agora, sobre a defesa em si, Bruno, naquela lista ali que a gente mostrava na tela do que foi o caso, ontem o companheiro Caio Ribeiro, no final do dia na programação do Sport TV, ele trazia a informação de que o Gabriel já contestava, né, a ação inicial lá atrás de que a autoridade, membros, os oficiais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem teriam chegado ao CT, ele ainda não estaria lá e quando chegou não se apresentou, não. Quando ele chega para treinar não tem ninguém. Essa vai ser a linha de defesa do Flamengo, que o Gabigol está contestando. Já foi no julgamento de ontem. No julgamento de ontem ele já apresentou um vídeo do circuito interno do Ninho do Urubu, mostrando que quando os oficiais da ABCD chegam, o Gabriel já está lá. Que é a força até que o Caio traz. Então o Gabriel estava treinando, os oficiais se apresentam e aí, por orientação do departamento médico, o Gabriel continua a sua atividade porque não teria problema fazer a coleta depois. Aí é que começa a nascer o problema, a nascer o desconforto da equipe com o Gabriel, é o pós-treino, é o momento da coleta. O Flamengo em nenhum momento, quando você conversa com as pessoas do clube, o Flamengo em nenhum momento ele discorda, ele confronta, ou ele diminui a tese de que o Gabriel não teve o melhor dos comportamentos na abordagem com os oficiais. Entendem que o Gabriel, do trato do dia a dia, tem alguns momentos que não necessariamente respeita todos os protocolos ali de faz aqui, faz agora, é importante. É outro debate que a gente pode ter sobre comando, controle, perfil de jogador. Só que o Flamengo confronta a tese de que ele não fez o que deveria ser feito. Ele pode ter demorado, não respondeu, não tratou bem, falou alguma coisa, mas que tudo foi feito. E a partir disso, o Flamengo se apoia muito... Por que a gente fala que tem que esperar o acórdão? O acórdão é a publicação do que foi o julgamento de ontem. O Flamengo se apoia muito em falas do julgamento de ontem, especialmente de 2 oficiais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Um dos oficiais fala que foi possível, apesar das restrições que o Gabriel queria impor, observar a urina saindo da uretra do Gabriel e ele checar que não houve nada, não houve adição de água, não houve adição de qualquer produto que poderia diluir ali e contaminar. Então, de fato era a urina dele. Não houve uma contaminação técnica. E um outro oficial, ele se contradiz durante o depoimento. Primeiro ele fala, não, o Gabriel não estava lá, depois ele fala, não, disseram que ele estava na fisioterapia. Então essa contradição dentro do depoimento, inclusive, pautou a discussão de um julgamento que termina 5-4. Sim, então, essas falas dos oficiais no acórdão serão levadas pela defesa do Flamengo, pela defesa do Gabriel, ao CAS para confrontar. Tudo bem, há uma questão de mau comportamento, mas também na visão da defesa do Flamengo não há uma jurisprudência de manutenção no CAS de punição por mau comportamento. A jurisprudência que há é contaminação, tentativa de manipular a urina, tentativa de colocar algo para dissolver algum produto que nunca foi observado, uma punição por algo subjetivo, ele falou isso, ele não quis aquilo. Então o Flamengo quer levar esses depoimentos do acórdão para o CAS para tentar um efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Doping ele não tem. Exato. O que é o efeito suspensivo? Para a discussão, deixa o Gabriel atuar, enquanto o mérito, o recurso, ele não é julgado lá na frente. O Flamengo quer levar essas contradições e esses depoimentos, publicados em acórdão, como eu falei aqui, para buscar esse efeito suspensivo, que seria a última cartada de não deixar com que o Gabriel não atue mais pelo Flamengo. Porque, de fato, assim, o tribunal aqui, ele não entendeu que existiu uma manipulação ou uma alteração. E ninguém fala disso. Não, senão o placar não seria 5-4. Não seria 5-4 e a pena não seria a mínima. Isso, era 9-0 e 4 anos. Ele pega a mínima porque eles, de fato, entenderam que ele talvez tenha dificultado o processo, ou não tenha cumprido o protocolo como deve ser cumprido. E importante, o Flamengo, ele não rechaça, o Flamengo, ele quer tentar, assim que possível, passar uma imagem, porque por enquanto ainda está um pouco solto, de que ele não está questionando o comportamento do Gabriel, de como foi reportado o comportamento do Gabriel. Sim, mas ele quer levar para um lado um julgamento um pouco mais técnico, que a preocupação agora é o efeito suspensivo. Porque tem que ser técnico. Depois falar sobre o comportamento do Gabriel. Aquela questão do, o Gabigol é assim, a justiça na Suíça, o cara não vai querer saber se existe o jeito Gabriel. Porque lá também eles são assim. Por outro lado, você sabe... Não, também, e outra lei não vai julgar se o cara é artilheiro, se não é, se ele é ídolo da torcida, se ele joga no Flamengo, se ele é excêntrico, se ele é vaidoso. É o que o atleta cumpre ou deixa de cumprir. Mas por outro lado, e você sabe bem, Bruno, até
por uma questão multidisciplinar e observar sempre outros esportes, há um respeito muito grande no mundo do controle de doping sobre protocolos. É o que a gente falava aqui na primeira hora. Quando você atrás, as pessoas confundem um pouco. Mas ele tentou fraudar. Não, mas ele não cruzou nada, ele não contava. Não. Só de você não desrespeitar caracteriza. É uma questão semântica. Isso. O desrespeitar o protocolo, que precisa ser muito rígido, para eles já é uma tentativa. Sim. Então, esse desrespeito é muito pesado. Mas a punição foi muito pesada. É subjetivo. Eu não estou no júri, eu não sou advogado, eu não sou membro da ABCD. Mas para eles é algo muito grave e é considerado muito grave. E aí fica a discussão da dosimetria da pena, que é o que o Flamengo e a defesa... Eu falei aqui na primeira hora, Pedro, que a visão ela tem que ser compreendida pelos atletas como esses caras estão do meu lado. Porque para eles, se você está dificultando, você está do outro lado. E a luta contra o doping é uma luta que todo atleta tem que comprar. Isso tem que ser muito didático, em um caso como esse, independentemente do como termina a situação. E essa questão das 2 horas, isso também é para a proteção do atleta. E aí eu vou explicar, porque muitas vezes a gente está acostumado ao atleta fazer o exame logo depois que terminar a partida. Esse é o exame de urina. O exame de urina, ele não precisa desse período para o seu metabolismo se estabilizar. O exame de sangue, hoje até existem novos exames que são feitos também logo após competição, mas esses são exames muito recentes. O exame normal de sangue, ele é feito justamente fora de competição. Só que o atleta exposto a uma atividade física muito intensa, ou exposto a uma temperatura até diferente, se ele entrar numa banheira de gelo, se ele fizer uma sauna... Ele vai criar ali, vai mexer na osmolaridade do sangue, Mário Marra. Até nisso, né? Mexe nos índices ali dos hematócritos. Então, você esperar o período de estabilização é uma proteção para o atleta, para que os resultados do exame apresentem exatamente qual é a condição ali do corpo dele. A questão aí, e o que deve ter pego o Gabigol, o que deve ter causado esse desentendimento, é justamente o que acontece nesse período de 2 horas. Porque é chato. Porque o agente, ele cola no atleta. E ele não larga o atleta, por nada. Eu converso com vários atletas, alguns já me contaram diversas histórias, até é curioso, porque no ano passado, antes de ter esse caso do Gabigol, Santiago Ascenso, que é uma referência no triatlon nacional, ele me contou que logo depois de um treino, os agentes antidoping chegaram. E os próprios agentes falaram, vamos esperar 2 horas, porque a gente precisa fazer um teste de sangue, e vamos esperar essas 2 horas para o resultado ser fidedigno. A partir daí, o cara encostou no Santiago e não largou mais. Então ele assim, foi para casa de carro, o agente dentro do carro, do lado. O cara foi tomar banho, o agente dentro do banheiro. O box ali aberto e o cara tomando banho e o agente do lado. Ele jantando, ele se alimentando, o agente ali deu 2 horas, a gente pode testar. O Henrique Avancini já me contou várias vezes, cara, tem dia que a gente passa o dia do lado do agente. Porque ele tem um período ali para fazer um reconhecimento de pista, no caso do Avancini é o mountain bike. Então, só que ele tem essas 2 horas para fazer o reconhecimento para a competição. Ele não pode ser testado naquele momento, senão ele perde a pista para ele treinar. Fez o treino, a gente espera agora. Espera descansar, espera tomar banho e tal, e depois de tudo isso... o atleta é testado. A diferença está que os atletas de outras modalidades esportivas respeitam esse processo. E eu não sei nessas 2 horas, nesse intervalo de 2 horas, que é chato, como é que o Gabigol se comportou com esses agentes. E aí, Fel, o que vocês acharam? O que você acha da novidade que o Corinthians tem aí, jogadores voltando do departamento médico, né, que estavam lesionados? Tem um bom time para estrear e testar amanhã, para preparar bem para chegar no dia 2. Para mim tem que atropelar o Londrina, ir para cima, 3-0 ali, 4-0, que assim seja. E no dia 2 a gente chegar bem contra o Racing. Se eu não me engano é fora de casa, o Corinthians tem que estrear bem se quiser título ainda esse ano. Eu acredito nesse time, acredito que possa vir títulos ainda esse ano. E aí, o que você achou? Paulinho tem que ser titular, permanece o Maicon, Ranieri nem se fala, é titular absoluto. Palácios voltando, para mim, titular ali na zaga, na lateral esquerda. Ainda não vi o futebol dele, mas todo mundo elogia o futebol dele, por isso que ele veio aí também pro Coringão. Eu acho que ele vai ganhar titularidade sim. O Hugo tá bem, não tá comprometendo, mas também não tá fazendo tanta diferença. Mas para mim vem jogando bem, vem jogando legal, tá se adaptando melhor, vindo de um time menor para um time grande também não é fácil. E a gente tem o caso do Fausto Vera, que talvez pode ser negociado no meio do ano aí, hein?
E também tem o caso do Igor Coronado. Tomara que ele estreie aí como titular e ele venha bem. Também eu acredito que possa jogar junto com o Garro aí nos próximos jogos, né? Então, caso do Gabigol aí, vamos ver como que vai desenrolar isso. Se vier aí atrás para uma absolução, eu acho que é alguns meses, aí não é tão simples pelo que falaram aí no vídeo dele ser absolvido e compromete muito aí o contrato dele com o Flamengo, vai ter que fazer algumas mudanças, que barra, hein, que ele está enfrentando. E a gente vai trazer mais vídeos aí sobre esse caso. Se inscreva aí no canal, 1000 inscritos, a gente vai sortear a camisa nova que vai sair do Coringão desse ano de 2024, a primeira ou a segunda, vocês que vão decidir. Nos ajude a se inscrevendo aí no canal e deixe seu like. Até a próxima. Valeu e vai Corinthians!